Olá, olá, muito boa noite para você que está me assistindo aqui. Tô tentando ajeitar aqui a conexão, tá começando um temporal, coisa feia aqui, mas a gente vai conseguir, tá bom? A gente vai conseguir, tá dando certo, tá dando certo. Boa noite para você que está entrando, obrigada aí. Tô encontrando algumas pessoas na sala. Estou aprendendo a gerenciar aqui essas conexões, estou aprendendo a concluir, estou chamando a Miriam. Vamos. Opa, estou ouvindo. Miriam, muito boa noite, querida. Vou conseguir virar a tela, virei. Ai, que linda! Que linda, que bom te ver, meu bem. Olha só, deu tudo certo, né? Eu sempre era convidada de live e agora estou startando aqui, estou aprendendo a usar esses botões, nem óculos botei hoje. Olha o cenário novo! Olha o cenário novo, Miriam! Olha o cenário novo! Isso aqui são carteiras de trabalho! Meu Deus! Carteiras de trabalho, protocolos de conselhos de registro profissional e uma fake nota de R$ 50 aqui. Pra gente falar aqui, meu bem, eu quero mandar um beijo aqui, tá? Um abraço para todo mundo que tá entrando. Para algumas pessoas eu não consegui acenar antes, então eu quero mandar com muito carinho um beijo, em especial para ti, Miriam, que aceitou esse convite de estar aqui comigo, né? Hoje nós vamos falar sobre a importância da carreira para as mulheres que estão vivendo um relacionamento abusivo. Lembrando que relacionamento abusivo não necessariamente se trata de relacionamento, né, num casamento. Pode ter vários tipos de relacionamento abusivo, né, Miriam? Às vezes um relacionamento ali entre irmãos, né? Vários tipos. A gente, provavelmente, a gente vai focar aqui na questão de casal, tá? Mas para você que está assistindo aqui no ao vivo ou no gravado, né, não é obrigatoriamente um relacionamento de casamento. Eu sou coach de transição de carreira, tá? Quero mandar um beijo aqui em especial para as pessoas A que Cecília, estão, né? O pessoal que me acompanha em Portugal, né? Que não está acompanhando agora no ao vivo, vai assistir no gravado, mas já fica o meu beijo aqui. Miriam, contigo, quem você é? Fala um pouco de ti, vamos falar da tua área, meu bem. boa noite para todos. Vai ficar gravada essa live, tenho certeza que vai ser maravilhosa. Agradeço o convite, porque para ser convidado com uma pessoa especial tem que agradecer, né? Então eu agradeço o convite. Então, prazer, eu sou a Miriam. Ao longo da carreira aí eu posso falar que tem muitas profissões, então, né? Mas eu me foquei agora atualmente no coach de relacionamento, controle de emoções, porque é tudo relacionado, né, Cecília? A transição, tudo envolve, porque eu até fiz aqui, eu falei, opa, nossa, eu vim até com o cenário aqui, porque a gente acaba aqui, tem muita coisa, né, Cecília? Né? Então, e aí eu vou te lançar uma pergunta, Cecília. Por que que você se apaixonou e saiu da, vamos dizer, quis ajudar as pessoas, porque a sua área é a transição de carreira, né? Por isso que tem essas carteiras aí mostrando para as pessoas a dificuldade que é. Você já passou por isso, né? Por quê? Qual foi? Da onde surgiu essa paixão da Cecília aí para ajudar o pessoal? Na transição de carreira, especificamente, Uhum. bom, eu sempre tive muita facilidade, sabe, Miriam, em transitar de carreira. Eu me lembro que uma vez, num atendimento com a minha psicóloga, né, numa sessão de psicoterapia, ela comentou comigo, ela disse, tu tens muita facilidade em transitar de carreira, e é por isso que às vezes tu olha para os outros e se espanta, como é que para os outros é tão difícil? Porque isso é uma coisa que para mim é tranquilo. Até questão familiar, vários familiares que tinham essa facilidade eu sempre tive. Então, se quem aqui está assistindo, algumas pessoas sabem que, né, eu sou professora, sou coach, mas não foi por aí que eu comecei, né? Então, quem conhece alguns desses papeizinhos aí, quiser deixar nos comentários, já deixa aqui. Bom, gente, como é que eu comecei a ajudar as pessoas a transitarem de carreira?
eu percebi que os meus colegas, né, de trabalho e até alguns estudantes meus, eles me procuravam para ter ajuda em passar em concurso, em conseguir novos cargos dentro da empresa que trabalhavam ou conseguir em outro emprego. E eu tinha muita facilidade em ajudar essas pessoas. Arrumei um chefe para mim, assim, uma vez, inclusive ajudando a pessoa a conseguir, né, outro cargo. E uma coisa que eu observei também, conversando com muita gente, é que para algumas pessoas existia uma certa resistência nisso, porque lá dentro do seu coraçãozinho elas estavam sofrendo com algum tipo de rejeição. E essa rejeição externa era um bloqueio para a área profissional. Porque lá dentro, daqui a pouco era uma rejeição em família, ou às vezes, né, de ficar ouvindo do seu parceiro, da sua parceira, tu é um inútil, tu não faz nada direito. A pessoa acabava colocando isso em todas as esferas da sua vida e não conseguia alçar novos voos profissionais, e às vezes era alguém sensacional, uma pessoa cheia de talento, que se bloqueava. Foi a partir daí que eu entrei para o nicho, né, de transição de carreira. E tu, Miriam, conta aí um pouquinho como que surgiu esse interesse na área de relacionamento. Ó, Ceci, na realidade, eu vivi uma vida bem conturbada, sabe? Aquela menina bem agitada, que estudava demais, que trabalhava, dava cara a tapa, ia trabalhando, e aquela coisa errada. Só que antes do meu trabalho, assim, eu vou voltar lá na minha adolescência. Minha adolescência eu sempre estudei. Quando eu fui pro casamento, acabou. Fiquei grávida, mudei para outro estado, né? Não tinha aquela dimensão. E aí a vida foi correndo, e eu me senti assim incompleta. Por quê? Porque eu não tinha mais profissão, eu não tinha nada. Eu virei uma mulher do lar, para quem estudava pedagogia, para quem estudava contabilidade, eu virei uma mulher do lar. Só que eu não sabia que era isso que me machucava. Eu não tinha consciência que era realmente isso que estava me machucando. Eu fui entender algum tempo atrás, né? Então, dava brigas, eu não tinha aquela. é, Vamos dizer, não tinha independência financeira. Então, se você não tem uma independência financeira, você não compra um shampoo, você não vai numa manicure, né? Você não tem projeção de vida, principalmente para mulher. A gente fala entre casal aqui, tem os dois lados, né? Semana que vem a gente vai fazer uma live voltada para homens também, porque também tem essa parte que a gente vai olhar com carinho. Mas a parte da mulher, quando ela não tem nada, parece que ela fica meio perdida, né? Ela fica assim, meia no vácuo. Então eu não tinha. Eu tinha filhos para cuidar, mas eu não tinha um centavo, eu não tinha perspectiva de vida, eu tinha insegurança, eu tinha ciúme, eu saía com meu marido, ele andava roxo, porque eu beliscava ele, todinha, eu beliscava o Marco. Né? Eu falava assim, o que você tá olhando? Não, não tô olhando nada, não tô olhando ninguém. E aí eu falava assim, como não? Eu tô vendo aqui que você tá olhando alguém. Entende? Então era uma situação incômoda. E com o passar do tempo, é, eu abri uma pastelaria, fui muito feliz nessa época, sabe, Cecília? Fui muito feliz. É, mas eu não soube lidar com os meus sentimentos nessa época. Foi a época que eu mais briguei com meu marido. Por quê? Porque eu parecia aqueles pintos no lixo, quando você sabe que você joga um pintinho assim no lixo e fica catando tudo assim? Era Miriam, por quê? Porque eu tava no mundo novo, a independência financeira veio. Só que eu não queria ficar mais por baixo do marido, eu não entendia a parte de companheirismo. Entendeu? Aí eu virava e falava assim, ó, você não tá satisfeito, você vaza. Você não quer? Dá uma vazadinha aí, ó. Aqui eu consigo me sustentar. E aí foi virando aquela catástrofe. Não tinha ninguém para me ensinar, olha, Miriam, você casou para vocês terem uma união estável. Se vocês crescem juntos. Não teve ninguém para me aconselhar, sabe? E eu lembro que aí eu sempre, quando eu descobri, aí eu fui para uma área de vendas do multinível. Tem muita gente que corre do multinível, eu falo assim que foi a minha melhor época. Hoje eu não trabalho mais com esse tipo de venda, mas foi a minha melhor época.
Porque eu fui aprendendo, eu fui tendo tanto conhecimento, eu fui aprendendo a tratar as pessoas melhores, sabe? Então hoje, por exemplo, eu falo assim com o Marcos assim, nós como casal, Cecília, nós temos projeções diferentes de pensamento, muito diferente. O meu esposo gosta de pescar e eu gosto de estar no meio de gente. Olha para você ver que coisa mais louca. É louco isso, não é? E aí esses dias ele falou assim para mim assim, Miriam, eu quero a minha vida eu quero viver na beira do rio. Foi bacana, você quer viver na beira do rio? Eu queria ter um marido para me acompanhar nas minhas experiências, nos lugares que eu vou, mas eu não vou ter, tá tudo certo. Você vai para o lugar que você quer e eu vou para o meu. Por quê? Porque, indiferente, nós somos seres humanos que casamos, mas nós temos sentimentos diferentes. Nós somos um ser humano, Sim. nós somos um casal, porém a gente passa a se respeitar. E isso que é mais bonito. Daqui a pouco ele vai chegar, a moto vai fazer o barulhinho ali, bonitinho, e ele vai saber que a gente está aqui na live. Então, essa projeção não teve ninguém para me ensinar esse controle. E por que que o homem ele consegue, principalmente o homem, ele se sente tão. Quando a mulher ela cresce profissionalmente, a mais financeiramente, por que que o homem ele se retém? Porque no correto, o homem é o provedor da casa. Ele ganha bem Sim, financeiramente. sim, lá dentro, o homem é criado para prover, né, Miriam? Desculpa te interromper, né? Mas agora lembrando, né, o homem ele é criado, né? Ele, né, é treinado para isso. A Hélia deu um oi. Oi, Hélia, boa noite, seja bem-vinda. E, Beijo. e é exatamente isso, porque o homem é criado, o homem ele toma posição que ele tem que prover a casa. Quando a mulher, principalmente com as mulheres que a gente lida, eu tenho duas faixas: a mulher que ganha mais e a mulher que não tem renda nenhuma. E trabalho com essas duas áreas. Vou dizer para você, é difícil para ambas as partes. Sempre para quem tem dinheiro e para quem não tem. Existe essa, a Silvana entrou, seja bem-vinda. Existe essa diferença, né? Eu ganho mais, então, peraí. Qual é o meu papel de homem na casa? Não tem, não tem. Ele se sente excluído. E o que que ele faz? Ele automaticamente, inconscientemente, elimina a própria relação com a esposa. Por quê? E ele até cobra. Ou você tá ganhando. Não, mas ó, esse mês aqui, tô vendo que você não ganhou din-din assim. Mas porque ele automaticamente, ele quer que você vá para frente, mas ele inconscientemente, pelas crenças que ele foi criado, ele sabota a mulher dentro de casa. E a mulher não tem condição. Sim. Então, assim, quando as pessoas me procuram e falam assim, Miriam, quais os tipos de pessoas que você lida? Eu falo assim, com qualquer uma, tanto homem quanto mulher. Porque todos eles têm sentimentos e estão passando por emoções, né? Então, indiferente disso, Isso. é homem e mulher para mim. Então, e aí cada um tem uma fase. Tem pessoas que estão no começo, tem pessoas que estão, e eu ainda brinco, Cecília, que o que que acontece? É como se a gente estivesse numa escada e a gente dá os primeiros degraus e a gente avança muito, né? Quando a gente olha para trás, a gente fala assim: Ô, Fulano, você não vai vir, não? A gente olha para trás e quer que eles venham, mas a gente não chegou no topo ainda. A gente está estabilizado nas emoções, mas a gente não chegou ainda, né? Eu ainda não cheguei na projeção que eu quero. Eu estou bem? Estou, mas eu não cheguei ainda aonde eu desejo estar. E eu acho, e é uma frase que eu escutei do Caio Carneiro, que diz: sou grato sempre, satisfeito nunca. Porque quando você não é mais satisfeito, acabou, você não tem mais projeção de vida. Você para e você fica. Você não sabe para que lado que você vai, você não tem projeção de vida. Então eu sempre digo para Deus e para as pessoas que me seguem, eu sou grata sempre, mas satisfeita, nunca vocês vão me ver. Eu sempre quero crescer mais e os meus coaches eu também quero que sempre cresçam. Quando as pessoas me procuram, Cecília, e perguntam, Miriam, você é terapeuta? Você é psicóloga? Eu falo assim, não, não sou. Mas, Cecília, a maioria das pessoas que vem para mim vem com depressão, com ansiedade e com estresse. A maioria. Por quê? Porque não sabe lidar com os próprios sentimentos. Então vamos voltar aqui e vamos falar na sua parte.
Se um profissional te procura, ele tem que fazer a parte de transição de carreira e vai procurar você, Cecília, é muito mais rápido para ele fazer essa transição de carreira porque você já atinge no ponto certo. O Luiz entrou também, a sua entrou, sejam todos bem-vindos, né? Então, quando tem a Que bom que Cecília, vocês estão aqui. a Ana entrou, seja bem-vinda. Então, quando tem a Cecília aí para ajudar na transição de carreira, é mais fácil. Por quê? Porque a transição de carreira ela gera medos inconscientes na gente. Não é verdade? Olha, vamos Exatamente. pegar pelo lado, Cecília. Você, se o homem ele vai sair, ele não está satisfeito no serviço. Aí ele quer ir para o outro emprego, mas ele não sabe se o outro vai dar certo. E aí ele é o provedor da casa. Se ele não sabe se vai dar certo, ele vai chegar em casa emburrado, muitas vezes dando patada na mulher, né, falando, sabe? E é inconsciente, não é porque é uma coisa consciente, as pessoas não entendem isso, falam assim, nossa, mas fulano é ignorante. Não, ele não é, ele só está tendo uma briga interna dentro dele, né? Então, essa parte Exato. do homem, a gente acaba sendo muito sensível com o homem também, porque assim, as mulheres, elas têm o hábito de conversar muito, os homens não, os homens se retraem, né? O homem tem que ser forte o Exato. tempo inteiro. Não, você é homem, você não chora, não, você não pode mostrar sinal de fraqueza. Então, as emoções, os medos, os receios, eu lido muito com emoções. E aí, quando eu falo assim, ai, Miriam, transição de carreira. Cecília Celeste, tá aí a Cecília. Por quê? Porque já sabe. O que você. As pessoas têm medo, Cecília, de passar por essa transição de carreira para o novo. Existe muito medo, realmente. Porque ela não sabe o que vai encontrar lá na frente. E se ela não encontrar e não ter renda financeira, como que ela vai sustentar a casa? Não é verdade? E tem assim, eu posso te interromper um pouco, Pode, eu vou. Miriam? Não, eu tô me lembrando aqui de alguns casos que eu acompanhei, tá, Miriam? Então, assim, ó, por exemplo, no caso do homem, depois eu quero falar um pouco sobre casos específicos das mulheres, né? No caso do homem, o que eu vejo em alguns relatos é assim, ó, homens conversando com homens sobre homens, tá? O homem é a mulher, né? Ela escolhe não casar. Ah, ela se dedicou aos estudos e à carreira, beleza, é bonito, né? O homem é viado. E qual é o problema? Né? E o que tem a ver a sexualidade com isso? Nada, tá? Isso entre eles, tá? Entre homens, as conversas que rolam e o que me relata. Aí a mulher escolhe ser dona de casa, esposa virtuosa, baita mãe. O homem escolhe ser dono de casa. Miriam do céu. A palavra que vem embaixo, gigolô. Já ouvi isso? Tá? A mulher escolhe casar e ter a sua carreira, né? E focar na carreira. Dedicada. Dedicada. O homem escolhe casar e focar na sua carreira. A mulher está sobrecarregada com o serviço da casa. Né? Daqui a pouco a gente vai defender as mulheres aqui também, tá, mulheres? Calma aí. O que eu estou trazendo aqui é que o homem, por ele não ter essa, né? Agora falando da transição de carreira, exatamente com o que tu disse aqui, Miriam, o homem, por ele não ter esse hábito, né, do desabafo entre eles, há uma forte pressão social para que o homem, se ele começou numa coisa, ele vá até o fim daquela vida. Ele é infeliz naquela carreira, meu Deus do céu, aquele homem está se consumindo. Olha a quantidade de homem que morre de infarto. Perdemos um agora há pouco, né? Uhum, foi. E que eu não, né, não sei qual era a situação dele, de vida, enfim, mas eu lembrei, tá? Olha a quantidade de homem que morre subitamente porque não está sufocando lá dentro um desejo de ter outra vida, outra carreira, fazer a faculdade de novo, um outro curso, e sepulta isso dentro de si porque ele é o provedor. E tá tudo bem ele ser o provedor e aceitar que às vezes vai ter momentos que ele não vai ser o provedor. E tá tudo bem. Mas até ele aceitar isso, ele tem que fazer um trabalho lá dentro, né?
Na realidade é um trabalho assim até entre casais, porque, ou vamos dizer, a gente fala entre casais, mas tem pai e mãe, irmãos, como você falou no começo da live, né? Mas eu digo assim, para o homem é muito mais difícil porque ele não tem com quem falar, ele não tem com quem desabafar, colocar os seus medos, os seus receios, porque ele tem medo de ser julgado, né? Então, ele sempre tem que colocar aquela pose dele de macho alfa, só que ele sofre internamente. Eu recebi uma pessoa para me atender essa semana e eu conversei com o marido. Ele falou assim: Olha, a minha esposa falou que estava com depressão, mas eu saí e fui trabalhar. E depois a esposa dele, né, bebeu muitos remédios. E aí ele agora está no hospital com ela. Por quê? Ele falou assim: aí ele falou para mim. Eu não dei atenção. A voz dele era como quem diz: se eu tivesse feito algo. Aí eu virei para ele e falei assim: mas o que que tu ia fazer? Você sai, levanta, vai trabalhar, cuida da casa, compra os remédios para ela. O que que você vai fazer? Não tem o que você fazer. Né? Isso é sentimento seu. Você ajuda ela no tratamento, mas você não pode tomar. Você não é um médico. Você não é isso. Você não controla as emoções. Então, essa parte aí o homem se culpa. Então, a hora que ele chega em casa, e vamos dizer que ele está estressado lá no trabalho, ele não está feliz, ele está estressado no trabalho, ele chega, às vezes ele vai dar uma patada, ou às vezes ele não quer papo, aí ele quer ficar no canto dele. Aí a mulher, que ficou o dia inteiro com criança em casa, né? Ela fala assim, mas ele chega e ele nem cuida das crianças. Ele nem olha as crianças para tomar banho. Aí, o que tem mais acontecendo, Cecília? As mulheres vão para as redes sociais. E a hora que elas chegam nas redes sociais, sempre tem algum desgramado, sempre tem algum desamado, né? Acho importante, gurias, acolhimento aos homens, porque somos completamente homens e Ai, que lindo. assim como as mulheres, exatamente. Ah, gratidão, Miriam, um beijo, Miriam. Miriam é uma querida, gosto muito da Miriam. Então, é justamente isso. Aí o que acontece? Os homens, eles passam por tudo isso. Aí tem alguns que não Ó, o maridão chegou, gente. Aí tem alguns que não fazem nada o dia inteiro. São aqueles homens que não têm projeção de vida nenhum, fica na internet o dia inteiro. E aí a mulher encontra um homem do outro lado da tela. Fazer, meu bem. Encontram do outro lado da tela uma pessoa que vai escutar ela. Ah, que delícia, né? Fulano me entende. Ele me escuta. Aí gera outro tipo de sentimento, a paixão platônica. Então, filho, olha pra você ver. Quando a gente não controla as nossas emoções e a gente quer ser forte, tanto homem quanto mulher, a gente tem medo, ansiedade, estresse, separação, depressão. É isso que acontece com a maioria dos casais, né? E aí a mulher vira e fala assim: eu sei que eu tô errada, mas eu quero conversar, eu quero ter um tempo. Mas provavelmente essa mulher está sendo infeliz sendo dona de casa. Ela queria fazer outra coisa, mas ela foi condicionada a ficar ali dentro de casa. Então essa parte vai machucando ambos quando eles não têm felicidade. E vou dizer para você, a vida é um mar de rosa? Não, não é. Cada dia tem um dia novo, cada dia tem uma consciência nova, cada dia tem um insight novo. Difícil, né? Por exemplo, eu mesmo, meu esposo, às vezes ele fica. Olha para você ver, Cecília. Às vezes ele se sentia tão transtornado no serviço que ele não conseguia falar. Aí ele chegava e ficava irritado, porque não consegue falar das coisas que ele não está satisfeito. Não foi ensinado a dialogar. Não foi ensinado a colocar as emoções para fora. Ninguém foi ensinado a falar: ô fulano, isso aqui não tá certo. Ou você fala assim: ó, vocês vão tudo a merda, tô saindo daqui, não quero saber mais de vocês. Vamos falar português, claro, é assim que fala. Ou já chuta o pau da barraca de vez,
né? Aqueles bem estourados, já chuta o pau da barraca, e outros não, outros vai para dentro de casa. Cecília teve época, meu esposo está aqui, não deixa eu mentir, teve época dele ficar nervoso no serviço, ele dá febre, ele dá ataque dele enrolar a mão e a língua. Nervoso, dava febre nele. Por quê? De tanto nervoso, tanto estresse. Então, essa projeção não foi ensinada. E hoje, ele chega e ele consegue, eu falo para ele assim, olha, conversa, fala o que te machuca. Depois, se você não estiver satisfeito, você procura algo para você. Antigamente ele falava assim, eu não tô satisfeita. Aí eu mesmo falava para ele assim, ó, fica aí. O negócio aqui não é fácil, não, você fica aí. E aí ele ficava, lógico, eu como esposa dele tô mandando ele ficar no lugar dele. Então, hoje ele consegue chegar e falar algo que incomoda ele. Ele chega e fala, olha, não tô satisfeito aqui. E tá tudo certo, não tá satisfeito. Mas nós não fomos, é muito feio colocar nossas emoções para fora, né? E a transição de carreira, quando você faz ela muito bem feita, que é o seu caso, que você é uma coach de transição de carreira, fica tudo mais fácil. Por quê? Se você consegue fazer essa passagem rapidamente, ele fica bem, ele fica feliz, É, ele trata a esposa melhor, não é verdade? Ele trata a esposa melhor, magnificamente melhor. Ele paga as coisas para ela. Ele tem prazer em sair e comprar as coisas. Por quê? Porque ele é o provedor. Ele está ganhando mais. Então, qual é a importância da parte da sua profissão hoje, Cecília, que eu olho para mim? É que é fundamental que as pessoas façam a passagem de transição de carreira sem sofrimento. isso. Isso, sabe, Miriam, uma coisa assim que eu observo, agora vou puxar a brasa para o assado das mulheres. Antes ele, né, digo, estava ali tratando com carinho a questão masculina, agora eu vou puxar a brasa para o assado das mulheres. Vou contar uma história antiga aqui. Eu me criei numa comunidade pobre, então eu vi muita coisa que eu não gostava de ver, sabe? Eu via muita mulher na redondeza, assim, mulheres muito pobres, né, donas de casas, que o marido não deixava elas trabalharem, né, porque aí tem essa coisa do provedor, só que nem eles estavam conseguindo prover tudo que a família necessitava, né, e aí vem aquelas coisas das dívidas e a dívida da aquela insônia, e a gente sabe como é que é, né, Miriam? Mas eles não permitiam que a mulher trabalhasse. E aí a mulher, que foi criada apenas para ser esposa e mãe, sair da casa do pai para entrar num casamento e ter filhos, amém, era isso que ela fazia. Então, essas mulheres se sujeitavam, né, por exemplo, a não utilizar métodos contraceptivos porque o marido não aceitava isso, que seria um sinal de que ela estaria traindo. E aí, claro, né, é um filho atrás do outro, como é que essa mulher vai procurar emprego? Mas não, tu entende que ela estava sendo refém ali naquele relacionamento e aquele homem estava se portando de uma forma tóxica e não era nem, era inconsciente. Tu compreendeu aqui, Miriam? Era inconsciente, ele era tóxico e a mulher estava se submetendo àquilo e vendo aqueles filhos passarem necessidade. Tudo isso eu assistia na vila onde eu morava, sabe? Eu e a minha família, a gente trabalhava muito assim com pastorais dentro da igreja para ajudar essas mulheres, né? Aprenderem coisas que elas pudessem fazer para ter uma renda, né? Sair um pouco daquela situação de não ver perspectiva. E o que acontecia? 15 anos depois era a filha delas vivendo essa vida. E mais 15, 18 anos era a neta. A coisa estava se retroalimentando a gerações. Então, uma das coisas que aconteceu ali, que eu acompanhei, que até foi, na época, foi encabeçado pela minha avó, a minha mãe também participava, né? E eu, que era adolescente, acabei participando junto, foi na pastoral da mulher na igreja, as mulheres de uma comunidade, a favela, né? Uma comunidade muito pobre aqui na nossa cidade, iam para a igreja, lá elas recebiam, seus filhos recebiam uma refeição e aprendiam a fazer cobertores. Aqui no sul é muito frio, gente, no inverno, tá? Não sei onde que você está assistindo aí essa live no ao vivo ou no gravado, mas é assim, quando chega o inverno é um frio úmido, é complicado aqui o nosso frio. E essas pessoas eram muito pobres.
Então, se reunia essas mulheres, conseguia-se doações em malharia, ensinava-se essas mulheres a fazer cobertores. Todas juntas faziam o cobertor para uma, com o compromisso de que, quando essa uma recebesse seu cobertor, ela voltaria nas semanas seguintes com os filhos, fazia sua refeição e ajudaria a fazer o cobertor para a próxima. E a próxima, e todas juntas, sempre fazendo todas cobertor para todas. Com isso, primeiro, incentivou a solidariedade entre elas, fortalecimento da identificação enquanto feminina, né? Enquanto pertencente a esse movimento feminino, e a partir dali foi se conseguindo voluntários para fazerem cursos de artesanato, um corte e costura, um tricô, crochê, biscuit, macramê, essas coisas, tá? E essas mulheres, nessa situação miserável e que se sujeitavam a esses tipos de abusos que eu relatei antes, elas começaram a ter as suas primeiras rendas. E aos poucos, teve mulher que saiu dali empresária, gente, coisa mais linda do mundo. Teve mulher que saiu dali escritora. A gente viu cada transformação linda. Então eu me criei vendo isso e observando, tá, mas espera aí, ter uma mudança, ter uma carreira é um jeito da pessoa se libertar de outros problemas que não são relativos ao trabalho. Olha minhas carteiras de trabalho aqui, ó. Então, uma coisa leva a outra. Se a pessoa tem uma independência financeira, por menorzinha que ela seja, ou se ela tem, mesmo que seja muito pouca a sua renda, se ela tem uma alegria em fazer aquilo que ela gosta, em fazer no dia a dia aquilo que ela gosta, mesmo que seja até um trabalho voluntário, aquilo alimenta o coração, alimenta a autoestima e aquela pessoa chega em casa enfrentando de um jeito diferente aquele abuso. Ela passa a ter uma nova postura frente a isso. E quando ela se transforma, ela transforma todo mundo ao redor dela. É bonito a gente ver isso, né? A parte da transformação das mulheres. E o que acontece? A maioria não percebe, Cecília, quando a gente tem essas mulheres, a gente já identifica, né, um antepassado, né, o pai trabalhava, a mãe ficava para dentro de casa, cuidava dos filhos, aquilo ali, e aí comia o que tinha. Você sustenta com o que tem, e tá bom demais, você tem ainda que agradecer a Deus pelo que você tem. Então, não foi ensinado para as mulheres que elas podem sim desejar e ter mais. Não foi ensinado isso. Por isso que é tão difícil para elas. Por isso que dói muito. Chega a doer, não é uma situação dessa? Chega a doer, porque elas não foram ensinadas, eu tenho que trabalhar fora, ter um dinheirinho. Não, ela vê os filhos passando necessidade, elas vê falta das coisas. Então, a gente sempre fala assim, esse tempo atrás, eu até falei, quando você olha, você pode perceber uma mulher que ela não tem renda financeira nenhuma quando ela chega no mercado e ela olha uma mulher que está bem vestida. É. Você olha, o olhar dela até machuca. Aí tem gente que ainda, né, tem mulheres que elas não entendem os sentimentos, elas falam assim, pensa que tem um rei na barriga, para se conformar de não sair da pobreza. Né? Então tem muita gente que vira para mim e fala assim, Miriam, as pessoas mudam de vida? Pode mudar de vida sim. Pode ter um emprego melhor, pode fazer o que deseja fazer. Só que tem que buscar conhecer a si mesmo. É fácil fazer um processo? Não, não é para quem quer. É para quem quer mesmo mudança, não é para qualquer um. Porque muita gente fala que quer mudar, mas não muda, né, Cecília? Todo mundo fala assim, Exatamente. Eu quero que o outro mude por mim. Mas ninguém quer mudar. Ninguém quer ir dar a cara a tapa. É isso que é o mais difícil, né? Essa mudança. E quando a gente entende que a gente pode mudar, a gente pode fazer diferente, por exemplo, igual no meu processo, hoje não. Hoje mesmo eu falo com o Marco, olha, tá aqui, o que eu puder ajudar, eu ajudo. A gente cresce como casal. Não foi para isso que a gente casou? Não foi para se unir?
Se ele gosta de trabalhar de carteira assinada, vai trabalhar. Eu não gosto de trabalhar de carteira assinada, tá tudo bem. Não é? Então, assim, essa parte de solidariedade tem até um filme muito bacana para o pessoal assistir, A Corrente do Bem. É muito lindo, né? Maravilhoso. Dá um spoiler aí do filme pra turma, Cecília. Quero até. Eu quero mandar um beijo aqui pro meu irmão, que eu acho que não está assistindo essa live agora no ao vivo, ou se entrou, caiu a conexão, porque tá meio ruim o tempo aqui. Mas foi ele quem me apresentou Corrente do Bem, há muito tempo atrás. Esse filme mostra um professor, né, do 7º ano passando um trabalho para os seus estudantes, e nesse trabalho os estudantes tinham que propor uma ideia para mudar o mundo, né? E que colocá-la em prática. E um dos meninos, né, um dos estudantes, ele propõe que se ele ajudar 3 pessoas a resolverem problemas que essas pessoas, primeiro, elas querem ajuda, elas precisam de ajuda e elas não conseguem resolver esse problema sozinhas, e que essas pessoas tivessem como obrigação, né, ajudar outras 3, isso seria uma corrente gigantesca, né? E nem ele acredita que isso aí vai funcionar. Daqui em diante eu não vou dar spoiler do filme. Assista A Corrente do Bem. E você aí que está assistindo, se sabe o que são esses protocolos aqui, deixa aí nos comentários, que eu sei que a Anne sabe por onde que eu comecei, por que eu tenho uns protocolos aqui num conselho de engenharia, arquitetura, né? Lá do tempo do antigamente. Eu sou tão velha que eu fiz tanta coisa. E se você está aqui assistindo, tem mais curiosidade para conhecer, né, o coach voltado para relacionamento, vou dizer que uma coisa para você, Miriam. Miriam é a pessoa certa para te atender. Excelente coach, excelente, tá? Digo por experiência, tá? Que conhece do lado de cá, do lado de Couti, o trabalho da Miriam, sensacional. Quero mandar um beijo aqui. A outra Miriam, a Miriam terapeuta, falou aqui, ó, mudar leva tempo. As pessoas querem resultados imediatos. Muito bem, meu bem, muito bem. Exatamente. Tudo leva tempo, né, Cecília? Tudo leva tempo. É, o que você está falando de estar aí do outro lado, quando eu fui para fazer esses atendimentos de coach, sempre teve uma ideia na minha cabeça. Porque principalmente o coach, tem alguns coaches que entraram aqui, depois vai ver essa live, tem alguns coaches que eles querem ser forte também o tempo inteiro. Seja homem ou seja mulher. E eles não se permitem passar o processo, não se permite entender que é ser humano. E o coach, ele precisa de alguém para ver as dores dele também, né? Então, quando eu comecei, eu lembro que tem aquele André Marques do Vídeo Show, você lembra dele? O André, Sim. ele fez redução de sono. Todas as pessoas que passam por redução de estômago, elas fazem um tratamento psicológico, né, para mudar a rotina de vida. E teve um coach que foi fenomenal na época. Ele atendeu grandes atrizes, eu esqueci o nome dele. Eu esqueci. Mas eu sei que quem quiser saber o nome pode procurar, que depois eu passo certinho, que tenho toda a matéria. E ele pegava sempre as grandes celebridades, atrizes e atrizes internacionais, é aquela coisa de louco. E foi chegando um ponto, e teve um dia que ele suicidou. Ele se matou. Ele se matou. Por quê? Porque ele pegava tanto problema para ele, aí ele deixou uma carta que ele queria mudar o mundo, mas ele não estava conseguindo. Por quê? Porque o coach ele pega, às vezes, eu sei que nós estamos aqui, vai ter coaches que vai assistir. Tem coaches, a gente pega problemas, a gente resolve problemas também. Essa é a realidade. Nós entramos num mundo totalmente diferente. Então, imagina, quando surgiu a notícia que ele tinha se matado, todo mundo ficou assim, por quê? Porque é ser humano. Você, Cecília, é um ser humano. Por que quando eu venho, as pessoas vêm para mim de primeiro impacto, eu falo para elas assim, ó, indiferente, eu não olho religião, eu não olho cor, não olho religião, eu não olho cor, eu não olho sexo. Sabe, eu despido a pessoa, eu quero a pessoa, porque é um ser humano.
E a gente acaba pegando todas essas dores para nós o tempo inteiro. Então é muito bom a gente se permitir ser cuidado, ser ouvido na essência. O que é o coach para muita gente que vai assistir? Coach é ser escutado na essência, é saber as suas dores. Todo mundo tem dor. Nós não somos a Mulher Maravilha ou o Super-Homem que vem cá com. Você olhou ruim pra mim, deixa eu lançar um olhar aqui, deixa eu te matar agora. Não tem isso, cara, não tem, né? Ou, por exemplo, a Mulher Maravilha, eu tô fazendo assim, ó, se não vem cá, não. Não existe. A gente é ser humano. Então, assim, tanto profissionais quanto não profissionais merecem atenção. E todo mundo. E por que o coach de relacionamento é bacana? Porque tanto faz com parceiro, quanto com relação de irmãos, relação de pais com filhos, relação de namoro ainda, relação de amizade. Tem amizade, aquela amizade que eu falo assim, tem amizade que é aquela que vira e fala assim, ô Cecília, você fez a live e não me chamou, Cecília. Existe aquelas pessoas, mas tem aquelas pessoas que vai virar e falar assim, nossa Cecília, que bom que você fez a live. Quantas pessoas você vai agregar com essa live? A verdadeira amizade, já fica aqui uma dica para muita gente. A verdadeira amizade não te cobra. A verdadeira amizade te aplaude de pé. Isso. Essa é a verdadeira amizade. É a verdadeira amizade fala assim, olha, eu tô aqui para te ajudar. Você deixa eu pegar na sua mão? Eu tô aqui para vibrar por você. Essa é uma coisa que a gente leva, sabe, que eu aprendo. E eu tiro de cor salteado. Então, quando a gente não tá bem emocionalmente, quando uma amizade dessa vem e cobra, a gente fala assim, nossa, será que eu não fui uma boa amiga? Será que é isso? Então, a gente acaba tendo o controle das emoções. Então, é tudo. Se a gente tá bem na nossa roda, bem no casamento, bem no namoro, bem com o pai e com a mãe, né? Tudo na nossa vida, financeiro. Você pode perceber que toda a parte financeira é problema com o pai. É de cara. Não tem como, é a coisa mais difícil. Alguém virar e falar para você assim: eu passo por dificuldade financeira. É porque tem alguma coisa ainda que não foi acertada com o pai. E a gente faz o trabalho em relação a isso. As emoções estão afloradas. O que você passou na infância lá com a sua mãe? Tem pessoas que nem mãe não teve. Tem pessoas que não teve pai. Teve pessoas que não teve, que o pai morreu, que não teve uma figura materna representativa. Não é verdade? Aí tem gente que fala assim, eu muitas vezes falei assim, meu pai foi pai e mãe. Minha mãe foi minha mãe e meu pai. Tá. Não, minha mãe não foi minha mãe e meu pai. Minha mãe é minha mãe. Meu pai é meu pai. Ele pode ter os defeitos dele. Então, quando a gente passa a aceitar, e não é fácil essa parte de aceitar, Cecília. Outra parte que eu vejo muito é a parte de mulheres já da nossa faixa de idades. Eu digo assim, gente, quando tem vergonha de falar, não, tô com 40, viu? Olha os cabelos brancos aqui. Mas assim, Estamos. estamos. Mulheres que não contam, mas tem mulheres que chegam para mim com 46 anos, 47 anos, que foram estrupadas com 10, 12 anos e não é feliz no casamento. Ele nunca contou para ninguém. Nunca contou para ninguém. Como, se você tem seu corpo violado, como que você vai progredir numa carreira? Você tem o seu corpo Exatamente. violado, você se arma de todas as formas. Você, Você tem seu corpo violado. O que que a figura de um homem é para você? exato, entendeu? Então, assim, como que consegue? Não, não consegue. Não consegue. É uma dor muito forte. Essas mulheres, elas têm uma dor muito forte. E se a gente não fizer um trabalho em cima disso, eu falo, Cecília, porque tem mulheres que passam, a gente tem uma sessão especial para essas mulheres. As mulheres que passam por essa sessão, eu falo para você, não dá uma semana, você pode bater a foto delas, a fisionomia delas são outras. Muda totalmente. Tem mulheres que É. eu trabalhei com estupro, que tem o vício do álcool. Tem outros que vai para as drogas.
Então é tudo, é um ponto de equilíbrio. Mas se você se permite ser amada, ser ajudada, ser um profissional, olha para você ver. Se você melhorar financeiramente, se as pessoas te procurarem para um trabalho, Cecília Celeste, preciso fazer uma transição de carreira, vou procurar a Cecília, o tanto que a minha vida vai melhorar. E é interessante, né, agora tratando aí sobre a questão da violência, né? Agora a gente vê um terceiro capítulo aqui, né, Miriam, que é a mulher que, né, também a gente vê casos de homens, mas aqui agora vamos mais especificamente da mulher, né? A mulher que passa por uma situação mais grave, assim, de abuso, mas uma situação que envolve a agressão física, o estupro e tal. Então, o que foi algumas coisas que eu observei até antes, né, de eu entrar para a área do coaching, né? A mulher tá muitos casos assim, ó, vem de uma família em que o pai maltratava a mãe, ou verbalmente, ou alguém ali era viciado, enfim, já vem de uma família difícil, tá? Ou aquela mulher que teve que criar todos os irmãos, porque pai e a mãe, para trazer comida para dentro de casa, estavam os dois trabalhando, enfim, não tinha nenhuma estrutura, né, social para amparo, e aí ela não pôde ter a sua vida. E aí, onde é que ela vai buscar um resgate? No primeiro que lhe conceder amor. Ela vai casar para sair de casa. Miriam não tem noção da quantidade de mulher da nossa geração que fez isso. Aliás, tu tem noção, que tu é coach de relacionamento. Vocês que estão assistindo aí, tá? Não comenta aqui, mas anota aí no teu caderninho, só vai fazendo uns risquinhos aí, ó. Só vai fazendo risquinhos. Quantas mulheres de 40 anos, na faixa dos 40 anos, que você conhece que casaram para sair de casa? Então, a gente já tem um abuso aqui, tá? Que é o emocional, tá? Porque se a mulher escolheu entrar num casamento porque não suporta mais a família, porque a sua vida é horrível, ele já tem um abuso emocional anterior. Ok. E aí, essa mulher, ela tem um trabalho lá. Quando a gente começa a carreira da gente, né, Miriam, como é que é? A gente vai pegando aqueles empregos que estão no patamar mais baixo. É o estágio, é aquele, né, o primeiro contato com o emprego. A gente pega é o peão, né? Vamos dizer assim, eu dizia que eu era arigó de escritório. É o peão. E quando a mulher já está vivendo esse tipo de relacionamento, qual é a tendência dessa mulher? Ela vai encontrar o cara que vai super valorizar ela, que vai entender, que vai estimular ela a fazer faculdade e se desenvolver, ter uma baita carreira. Não, ela buscou um ponto de apoio, uma fuga. E o que ela encontrou? Ela só encontrou fuga, porque foi isso que ela estava procurando. E ao tão somente encontrar uma fuga, o que ela está repetindo na vida dela? O mesmo padrão que a mãe dela viveu. E essa mulher daqui a pouco vai ter os filhos dela, ou não, enfim. Só que ela não vai sair dali. Ela tem capacidade suficiente para dar saltos, crescer dentro da empresa, daqui a pouco se tornar até sócia da empresa onde ela trabalha. Só que ela não dá esses saltos, porque ela está presa aqui, ó, naquela amarra que foi a marra que ela escolheu para estar longe da família dela. E estando presa nessa marra, ela se punindo porque ela não consegue se libertar desse relacionamento, o que ela está enxergando aqui? Só existe duas opções na vida. Ou eu tô com esse homem, ou eu tô com aquela minha família que foi um caos. Ela não consegue enxergar que existe a terceira, a quarta, a quinta, a milésima alternativa. E não é por mal, é porque ela não enxerga isso. Ela não trabalhou lá dentro dela no autoconhecimento para saber que ela pode fazer um monte de coisa. Ela pode, inclusive, continuar casada com este homem e serem felizes se posicionando de uma outra forma e deixando as coisas claras para ele. Olha, eu vou ganhar mais do que tu, olha que coisa boa. Né? É claro que não é tão simples isso, né? Mas é possível sim. O que eu observei em muitos casos? O que acontecia? A mulher, daqui a pouco, ela optava por esse casamento. E aí o cara era agressivo, o cara usava álcool, usava droga. Enfim, acontecia um monte de coisa que só replicava aquilo que ela já conhecia. E num dado momento ela percebia que a juventude acabou, que daqui a pouco ela tem ali os filhos passando por uma situação que ela tá vendo que vai acontecer o mesmo,
né, com os filhos logo ali, e ela resolve dar um basta. Esse é um caso, né, uma das alternativas, tá? Existem muitas. Mas isso é uma recorrente que me chamava a atenção. Quando essa mulher decidia dar um basta nesse relacionamento, muitas vezes ela acabava voltando para aquela casa da família onde. E aí ela se sente a mulher mais frustrada, infeliz, fracassada. Ouvi essa palavra esses dias. Me senti fracassada. Fiquei triste, mas né, a gente entende que a pessoa está no momento de se desenvolver. Eu me senti a pessoa mais fracassada do mundo. Isso é bem comum, porque ela voltou. Tá? Mas ela deu esse passo. Ok. Aonde que ela busca o resgate? Porque ela não quer continuar ali. Ela já casou para sair dali. Se ela teve que voltar, né? Como é que ela busca esse resgate? Ela enfia a cara no trabalho. E ela não tem mais dia nem noite. Ela vai viver para trabalhar. Porque ela quer dinheiro, ela quer um jeito de sair daquilo ali. E o que acontece ao enfiar a cara no trabalho? O trabalho acaba sendo uma fuga do sofrimento que é o relacionamento. E é bem comum essa mulher virar a gerente, a diretora, a sócia, né? Enfim, da montar a empresa dela e dá super certo, sabe? Abre franquia, um negócio incrível. Mas ela tá fugindo da questão de relacionamento. Entende? Aí a gente volta à importância da carreira para a mulher num relacionamento abusivo. A carreira, ela é importante para você, mulher, ou ela é a tua fuga de uma questão amorosa mal resolvida? Miriam, como é que é para as tuas coaches aí, né, as experiências que tu já acompanhou? E existem mulheres assim. Elas não dão bem com o marido, aí elas arrumam aquela rota de fuga e ela não dá certo com marido nenhum. Aí quando você vê, tá no terceiro, no quarto marido. Aí quando você vira, ele fala assim, mas espera aí, porque assim não tem equilíbrio, né, Cecília? É uma coisa assim meio de louco, mas não tem equilíbrio. Esse tempo atrás eu estava olhando, até a gente estuda muito, e aí vem um relato de um rapaz que ele montava as empresas dele e de repente ele quebrava. Aí passava pouco tempo, ele ia, montava outra empresa, quebrava de novo. E aí ele foi, lógico, ele foi para um coach, ele queria saber o que acontecia. Ele falou assim, não sei o que acontece comigo, porque eu não me estabilizo na vida. E aí foram fazer o diagnóstico de tudo da relação dele. E ele fala assim que quando ele era criança, ele fez uma maquete pro pai dele. Uma maquete é a coisa mais linda. E ele chegou todo empolgado pro pai e falou assim, pai, olha a maquete que eu fiz. E o pai olhou para ele com aquele olhar assim e falou assim, fez mais do que sua obrigação. Isso para um impacto, uma criança levou muito trauma, você entendeu? E aí ele teve que ressignificar, a gente usa muito a palavra ressignificar, ele ressignificou que o pai dele queria ele um grande homem, que tudo que ele fizesse e colocasse a mão ia prosperar porque ele é um homem. E aí a partir daí ele começou a conseguir estabilizar as empresas dele. Mas entendeu que às vezes uma... E comigo aconteceu também, Cecília. Eu lembro que eu estava na escola, até eu fazer esse trabalho, eu estava na escola e você falava assim, mas por que eu não progrido? Eu começo uma coisa, depois eu vou para outra e eu não progrido, e é isso e aquilo. E aí eu fui voltar no meu tempo, gente, porque eu ainda brinco, né? Ser coach dos outros é fácil, entre aspas, mas o coach de si mesmo, porque a gente tem que se coachar o tempo inteiro. A arte de ser coach, o verdadeiro coach, porque tem aqueles valela, mas o verdadeiro coach, ele se policia o tempo inteiro, ele olha as situações e ele fica até meio doido, né? E aí eu fui perceber, na minha infância, eu estava acho que na quarta para quinta série, eu lembro que eu era a melhor aluna da sala. E a professora falava assim, olha, distribui as folhas, apaga a louça, faz isso. E eu lembro que tinha uma menina que implicou comigo, aí eu lembro até o nome, chama Ivone. A época era Ivone. Eu lembro a feição Nossa, que dela, forte. gordinha, com o cabelo assim, batidinho. A voz dela eu lembro, Cecília. E aí ela virou e falou assim: vou te pegar na rua. Aquele medo interno, porque ela falou assim: eu vou te pegar, eu vou te pegar. E aí eu passei, eu conversei com a minha mãe, eu saía mais cedo, 5 minutos mais cedo, para dar distância, para mim poder ir para casa sem apanhar.
Eu apanhei porque eu era uma boa aluna, porque eu fazia as coisas direito. Olha para você ver que louco isso. Então, instalou um medo interno ali que eu nem sabia de onde que era. E eu lembro que um dia eu saí, eu esqueci desse horário. E eu saí no horário comum. Pois eu apanhei igual uma cachorra aquele dia. Que Então, horror mesmo. foi. Então, o que que eu cresci? Que se eu progredisse na minha carreira, eu ia apanhar muito. Porque não é permitido eu crescer na vida. Só que eu não sabia disso. Entendeu? Então, a gente tem limitações, a gente tem medos, a gente tem receio, e tá lá na nossa cabecinha, lá no nosso inconsciente, a gente nem sabe que tá. Imagina, quarta, quinta série, isso acontecer comigo? Eu lembrar de tudo isso? Então, por que que tem crianças que fazem um xixi na cama? Por que que tem pais que olham mais asquerosos para os filhos, né? O que que essa criança cresce? Eu estudei uma época sobre metafísica, sobre doenças relacionadas com o corpo humano, né? A parte do psicológico. Então, por exemplo, a pessoa ela tem sinusite, Cecília, é pessoas que foram tiradas do comando dela quando criança. O que é o comando? Olha que interessante. O comando é o seguinte. Por exemplo, eu vou pegar até o caso do meu marido, tá? A gente conversa muito. Meu marido tem. Quando ele era 6, 7 anos, ele pegou um carrinho de picolé e foi vender. O pai dele falou assim: você vai devolver agora. Não, e ele apanhou porque ele pegou um carrinho de picolé para vender. Não estava fazendo nada de errado. Ele apanhou, ele ficou com os braços abertos, ele apanhou igual um condenado dentro de um salão. Não podia vender, então foi tirado a autoridade. Então, hoje, e aí você pode perceber, quando ele quer alguma coisa, ele fala assim, porque existe aquela parte do relacionamento que fala assim, olha, fulano, vamos comprar tal coisa? Existe aquela parte, olha, então vamos comprar, vamos fazer aqui o orçamento. É uma coisa diferente. E aí eu coloco hoje isso para ele, mas antigamente ele falava assim, eu posso comprar um celular? Ele é o dono do dinheiro, ele estava trabalhando, ele trabalha, ele recebe o salário dele. Mas foi tirado esse direito de autonomia dele. Olha para você ver que coisa mais louca. Que Foi incrível isso, né? Foi tirado o direito dele. Quando criança, ele tomou a posição e ele apanhou porque ele foi vender doce, porque ele foi vender picolé. Então, aí, o que cresceu na cabeça dele? Que se ele fizesse algo agora, ele ia ter uma punição. No casamento, o que que é? Pode ser até uma separação, não pode? Pode ter uma Tu briga. sabe que, Miriam, uma coisa engraçada agora, eu vou te interromper porque eu lembrei de uma coisa que eu acho que pode até usar como exemplo aí, né? Eu estava comentando isso essa semana com meu marido. Ele disse assim, que ele falou assim, eu, para certas coisas, eu ainda tenho dificuldade na minha carreira que tem a ver com a permissão, né? Essa coisa assim, da permissão. E aí, a gente conversando, sabe como é que é? O cara casa com a mulher vira coach, ela quer bater papo o tempo todo, né? Ele só olha pra mim e diz, não, não, sem sessão hoje, não tem sessão, não vem com sessão. Mas a gente conversando sobre essa coisa da permissão, né? Que a gente não se permite fazer as coisas porque lá no passado não nos foi permitido. E aí eu comentei com ele, será que o que tu tá sentindo em relação à tua carreira nesse momento não é o que eu sentia nos primeiros anos de casamento? Daí ele parou para pensar, né? O que acontecia, Miriam? Eu fui criada muito, num regime muito fechado. É, é, Se tivesse uma alcova dentro da minha casa, era lá que eu teria sido presa, tá? Então eu não podia nada. Era de tarde, eu já tinha que estar do lado de dentro do portão. Era uma coisa assim, com 18 anos, sabe? Era surreal. Não podia sair para nada, fazer nada. Eu podia sair para ir trabalhar e depois direto ir para aula e depois direto voltar para casa. Não podia mais nada. E isso era forte, sabe? Isso e outras coisas, enfim, também que aconteceram nesse sentido, sabe? Um pouco mais, né? Só que o que aconteceu? Com 25 anos, eu me casei. Fui lá, botei o vestido de noiva, entrei na igreja, fui no cartório, tudo como mando figurino, que tá ali dentro do protocolo, eu fiz. Casei, beleza. Aí a gente não tinha carro, né, na época,
Às vezes eu saía com meu marido. Ô, Miriam, qual o problema da esposa que sair com seu marido? Nenhum. Tem algum problema? Pensa, eu passei, e que eu me lembre, 2 anos, mas eu acho que foi uns 3 anos. Cada vez que eu saía com meu marido, e eu e a gente estava voltando para casa, pegava um ônibus lá em Porto Alegre, né? Pegava um ônibus para voltar para casa e fosse assim lá pelas 10 horas da noite, sendo que eu muito tempo estudei de noite. Mas lembra do casa, trabalho, estudo, casa, trabalho, estudo, casa, trabalho, estudo? E eu saindo passear com meu marido, se a gente pegasse o ônibus perto das 10 horas da noite, Miriam, minha mão suava, a minha respiração ficava ofegante, eu passava mal porque eu ia ser punida. A punida por quê? Não tinha ninguém pra me punir. Eu não tava fazendo certo, não tava saindo com meu marido. Mas lá dentro eu precisava trabalhar isso em mim. Mas aí eu vou te perguntar. Que era o senso do cárcere. Mas agora eu vou te perguntar. Quando você saía, que você suava as suas mãos, né, perto das 10 horas da noite, você, Cecília Celeste, sozinha, você tinha consciência que era por causa daquilo que seu pai e sua mãe criou naquele regimento? Você tinha essa consciência? Ou não? Você só sentia esse nervoso? Eu senti esse nervoso e eu levei muito tempo para tomar essa consciência, graças a ter estudado antropologia. O estudo de antropologia e psicologia da educação me ajudou. Mas eu levei muito tempo, Miriam, para me dar conta que esse nervoso e essa respiração ofegante era porque eu tinha que dar muita satisfação e Deus o livre estar em casa depois que anoitecia, se não fosse trabalhar, estudar, trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. Tudo tem. E aí eu não conseguia sair com o meu marido. É difícil, né? A situação ficou meio caótica. Aí é bravo, né? Mas é justamente isso. O que que acontece? Essa parte o que você carrega no passado, você traz muito no presente. Só que é inconsciente. As pessoas, elas ficam nervosas, elas ficam ansiosas. Ó, tá. Alguém está feliz, soltando fogos. Às vezes, por exemplo, alguma coisa te tira da sua zona de transição, da sua zona de conforto. Quando você para pensar tudo isso, analisar, tendo uma consciência, para nós, hoje que é coach, é mais fácil a gente ter essa consciência. Mas para quem nunca viveu o processo, eles veem com uma dor interna muito grande. É. E aí cabe nós fazer esse trabalho e mostrar. Tem alguns coaches que eles querem que o coach entenda na marra, né? Olha, fulano, você vai descobrir sozinho. Não, pelo menos não é o meu caso, Cecília. Eu já falo para a pessoa, fulano, posso fazer abertamente com você? Posso abrir o jogo? Ele fala assim, posso. Você já conhece o estilo, né, Cecília? Aí a pessoa fala assim, pode, eu falo assim, é isso, isso e isso. É isso, isso e isso mesmo. Então, por quê? Porque assim, as pessoas que não passam por processo nenhum de conhecimento, elas têm uma dor tão grande que quando elas vão fazer um processo, a cabeça delas chega a doer. Porque elas falam assim, eu não consigo pensar. Então, existe vários níveis, vários estágios. Desde a mulher que não consegue ter renda nenhuma, e quando ela consegue se transformar em outra mulher. Isso é nítido, sabe? E aí, eu sempre brinco ainda, que tanto para o homem quanto para a mulher é bom ter a sua renda financeira estipulada, porque a gente não sabe quem vai viver mais que o outro. Eu sempre falo isso. Em dezembro aconteceu com a minha sobrinha. Ela casou, ela amigou com 14 anos, tem uma filha, e agora tem uma criança, acho que é um bebê de uns 5 meses. Quando foi o final do ano, o marido saía muito para festa, ela ficava em casa, né? Aquela situação meio caótica. E aí um dia ela me ligou chorando, ela falou assim, tá, e o que você vai fazer a respeito? Vai, tia, eu preciso de um emprego, né? Eu falei assim, é o certo, você tem 2 filhos. E aí, o que você vai fazer? Ela falou assim, tia, então pode ser que na segunda-feira eu procure. Eu falei, tá bom. Eu falei, porque você tem que pensar, e se ele morrer de hoje para amanhã?
Se você tá vivendo nessa vida aí sua pacata, É. marido tá te sustentando aí com tudo, você não vai para um cabeleireiro se ele não te pagar, você não vai fazer uma unha se ele não te paga. E se ele morrer, você vai fazer o quê? Como você vai cuidar dos seus filhos? Não é porque você quer mostrar que você é mais do que ele, não é isso. Mas e aí? E Cecília, acho que tem um mês, mais ou menos, ele estava voltando 5 horas da tarde do trabalho, veio uma carreta na contramão e ele morreu na hora. E ela tá lá com duas crianças pequenas. Então a gente nunca sabe o futuro do outro, principalmente para quem tem filhos. Qual é a conduta que eu deixo para os meus filhos? Como que eu posso ajudar? Então, quando você pega uma mulher e você e fala para ela assim, olha, aí eu tô satisfeita, tá, tá, mas isso aqui vai te sustentar se você não tiver uma outra fonte de renda? O que que você vai fazer com isso aqui? E aí ela fala assim, nossa, Miriam, mas eu não tinha pensado nisso. E é justamente, a gente nunca sabe quando a gente tem o outro ou não, Cecília. E as pessoas se esquecem É, disso. exato. E também tem muita gente, tanto homem quanto mulher, não dá valor no parceiro. A gente está falando de relacionamento abusivo, a gente entende essa parte emocional, sim, existe abuso, mas existe a parte de falta de companheirismo mesmo de todas as partes. Existe aquele que você olha que é ignorante, aquele que não compreende nada, nada vezes nada. Não, a mulher foi feita para ficar em casa, ela vai ficar aqui, ela limpa a casa. A mulher foi feita para ficar na beira do fogão. Se o pessoal quiser chamar o meu marido, ele fala para mim assim, antigamente ele era assim. E ele fala assim, mulher minha não foi feita para trabalhar fora. Ele falava, hoje ele fala assim, nossa, eu vou orar para Deus abençoar o seu trabalho, porque daí quem sabe um dia eu não trabalho mais. Nessa É brincadeira. aquela coisa do caminhar junto, né, Miriam? É, É aquela coisa do caminhar junto. Tu sabe que é engraçado, assim, uma coisa que eu observo. Eu teve uma época que eu fazia muito isso. Que às vezes as pessoas confundem, eu confundia a transição de carreira com a troca de emprego. Transição de carreira não é necessariamente troca de emprego. Pode ter a ver com uma troca de emprego. dá uma Transição de palhinha aí, carreira é Cecília. quando você. Sim, transição de carreira é o seguinte, é quando você faz, você entende que você não está vivendo a tua missão de vida, o que é a tua missão de vida? O que é aquilo que tu faria se tu não precisasse de dinheiro? Se tu fosse uma pessoa que tivesse todo o dinheiro do mundo, mas tivesse vontade de ajudar alguém fazendo alguma coisa, isso aqui é um negócio legal de fazer todos os dias, né? Um trabalho voluntário, alguma coisa assim. O que você gostaria de fazer? Tá, então é isso, é o que tu gosta mesmo, é isso que vai te fazer feliz. Tá. A transição de carreira é quando tu entende que tu fez uma escolha, né? E quem aqui está assistindo que sabe por que eu tenho esses papeizinhos aqui atrás, sabe por onde eu comecei. Uma coisa é tu fazer uma escolha, Miri, e a gente agora tem, eu sei que tem estudantes meus assistindo essa live aqui, que eles são muito jovens, e a gente lá na escola já fala alguma coisa assim sobre pensar no futuro e tal, e eles vão ir para o ensino médio, vai vir aquele blá 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 do Enem. Ok, a gente tem que pensar no futuro mesmo e tal. Só que é muito cedo que a gente tem que fazer uma escolha. E aí a gente faz uma escolha, vai lá, estuda, né? E daqui a pouco percebe que não foi aquilo ali bem que a gente queria. É comum, às vezes, assim, a menina ficar grávida na adolescência e aí ela tem lá um entendimento que ela termina os estudos, ensino médio, faz faculdade, entra para faculdade. Só que aí fica presa a uma carreira que ela não gosta porque ela tem um filho para criar. Isso também é uma coisa que acontece. Então a pessoa começa, fez uma escolha e descobriu que não é, isso aqui não é o que me faz feliz, eu queria fazer outra coisa. Então vamos planejar a tua transição de carreira. O que eu quero fazer? Eu quero fazer X, Y, Z. E agora eu faço ABC. Então, o que tu precisa fazer no teu dia a dia para não simplesmente abandonar a ABC, se agarrar no XYZ, não dá certo, porque tu puxou o cipó com muita força e daqui a pouco voltar para cá, ganhando metade do teu salário, sendo infeliz o resto da vida. Aí nunca mais transita. Então, transição de carreira é planejamento e ação guiada até eu chegar onde eu quero. E mudar de emprego é sai desse e entra no outro.
Por quê? Porque eu não estou feliz, enfim, eu nem sei se eu quero aquele outro. Só sai desse e entra no outro. Eu já fiz isso também, tá? Ah, eu E falo já pro fiz a marido. transições de carreira, né? Eu falo pro meu E marido, você se... quando. Eu falo Hã? pra ele, às vezes eu falo pro Marco, aí ele fala assim, Mira, eu vou sair desse emprego. Eu falo assim, você tá feliz? Não, tô feliz assim, então sai, meu filho, vai pro lugar que te deixe feliz. E tá tudo bem. É. Honra, né, onde tu tá, honra, ama, agradece, seja muito grato por todas as experiências que esse local, que essa vivência te trouxe enquanto profissional. Faz teu plano de ação, o teu dia a dia, né? O que que preciso fazer para chegar até aqui, que é onde eu quero realmente trabalhar, porque também que eu já acompanhei aqui. Não quero mais isso, quero aquilo. No meio do caminho eu descobri o quê? Não é nem aquilo que eu quero. É uma terceira coisa, tá mais pra cá, não tá tão pra cá, tá mais pra cá. Ah, então recalcula a rota, porque se tu só mudar de emprego, tu saiu daqui, pulou pra cá e não avaliou se era realmente isso que tu queria. E é comum isso, é comum da pessoa estar no meio aqui dessa transição, perceber que tem que ajustar aqui os navegadores, né, da sua espaçonave, ajeita aqui os comandos, opa, cheguei aqui, agora que eu tô feliz mesmo, né? E sem se atirar, né, de cara assim, agora vou dar a louca, pedir demissão aqui e nem sei o que eu quero fazer, eu vejo depois, né? E vou te dizer uma coisa, Miriam, quando a pessoa planeja, ela tem clareza, primeiro, tem clareza, né, que o que ela realmente quer transitar de carreira e não simplesmente tirar férias. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube que eu falo sobre isso. Será que você não está precisando de férias? Né? Não vai abrir uma empresa se o que tu precisa de férias. Não, tu não está infeliz porque está empregado. Tu só tem que tirar um mesinho fora. Vai descansar um pouco. Né? Não te envolve com isso. Daqui a pouco tá tudo bem. Vou fazer a minha transição de carreira? Faz isso honrando, respeitando, amando toda a história que tu teve, que tu vai ser feliz aqui do outro lado. E aí passa por um monte de limpeza emocional, né? Passa um monte de limpeza na sua autoestima que tem que ser feita, né, Miriam? É a autoestima, a, vamos dizer assim, muita gente não se acha capaz para chegar no topo, né? Então, essa autoestima, o porquê que ela não se acha capaz? Ou porque ela acha que aquele emprego é muito alto para ela. Vamos mudar, A impostora. né? Por que aquele emprego ali, não? Nossa, aquele patamar. Eu tava até brincando, brincando não. Até falei com a minha sobrinha, falei assim, nossa, eu acho que eu vou estudar para a prova de agente federal. Aí ela falou assim, como assim? Eu falei assim, pode ser que eu não passe no teste físico. E ainda pensei, por causa das minhas limitações, eu tenho algumas. Eu falei pra ela assim, mas eu não tenho nada a perder. Eu brinquei com ela, falei assim, não tem nada a perder. É uma coisa que eu acho assim muito bacana. Pessoal, o salário de lá é 12 mil. Eu falei pra ela assim, e se eu não passar, eu falei pra ela, ganhei conhecimento. Aí ela começou a rir, né? Então, e justamente é isso que você falou dos mais novos. Eles escolhem, são obrigados a escolher e eles escolhem muito pelo salário. Eles não escolhem porque eles querem, porque foi ensinado para eles o que eles gostam. Qual é a área que mais brilha aos olhos dele? Não. Eles viram e falam assim: qual área ganha mais? Eu sei porque o Daniel tem 18 anos e ele fala assim: ai, mãe, acho que eu vou fazer isso aqui, ó. Porque isso aqui ganha mais. Eu falei, Daniel, mas você não gosta disso? Não, mas olha o salário aqui. Olha isso aqui. Né? E ainda eu sempre falo: qualquer lugar que você for, tudo que você for fazer na vida, qualquer lugar, vai te dar conhecimento. Escola te dá conhecimento. Experiência de vida é de cada um. Cada um sabe as suas dores, cada um sabe as suas limitações e cada um precisa de um profissional para ajudar. Essa é a diferença de trabalho. Conhecimento, porque tem muita gente que está cheia de conhecimento e está parada, que não consegue transitar com as suas pernas. Esses dias você teve uma amiga, eu virei e falei assim para ela assim, olha, você, vamos, né? Tá cheio.
cheio de cursos, cheio disso, cheio daquilo, não está ganhando nem um centavo. Quis ajuda? Não. Isso é comum. E não quis. E tá tudo bem, porque é o tempo dela. Só que, sabe, a gente que tá do outro lado, Cecília, a gente olha e fala assim, meu Deus, pra que vai sofrer mais um pouco? Não tinha necessidade dela estar sofrendo, ela podia ser ajudada, não podia? Mas ela não se permitiu. Sim. Então, Ah, a questão desculpa, fala, Miriam. a questão é a permissão, né, Cecília? Exatamente. A Di Carvalho está perguntando aqui no privado, assim, ó, acredito que a proposta do novo ensino médio irá ajudar muito nesse processo de escolhas. É verdade, aqui é um assunto até que a gente pode trazer mais adiante aqui numa outra live. Daqui a pouco o Instagram vai baixar nosso link aqui. Que sim, as mudanças do ensino médio, né, oficialmente implantadas esse ano, trazem uma nova forma de lidar com o ensino, que é por áreas de conhecimento e pelo projeto de vida, que está muito ligado com a nossa área de coach, sabe, Miriam? Trabalhar o projeto de vida para esses adolescentes. Para que eu preciso conhecer todo aquele conteúdo nas escolas e o que eu trago para a minha vida? Como trazer para a minha vida todo aquele conteúdo que eu passei uma vida inteira, né, estudando? Obrigada, Di, por trazer esse assunto aqui para nós, porque a gente tem que fazer escolha muito cedo e às vezes é só pelo dinheiro. Antes que o link caia, eu quero trazer aqui uma fala que, Miriam, tu comentou aí da questão da escolha pelo dinheiro, uma fala de um professor que eu tive no cursinho pré-vestibular. A Anne entrou aqui, eu não sei se ela ainda está aqui sim, é a Diana, né, que falou conosco aqui. Então, eu acho que a Anne ainda está aqui assistindo. Se tá, manda um hello aqui para nós, Anne. A Anne foi minha colega no cursinho pré-vestibular e nós tivemos um professor que ele, no último dia de aula, ele falou assim pra gente: vocês têm que escolher né, a profissão de vocês vão fazer vestibular, né? Escolham aquilo que lhe faz feliz e não aquilo que dá dinheiro. E aí ele contou uma história muito bonita, né, de que ele não viu o filho dele crescendo porque ele estava trabalhando. E o filho dele tinha 26 anos na época. Porque a gente não sabe qual é a profissão que vai estar em alta daqui a 5 anos, que é quando a gente concluir a faculdade. Eu não sei qual é o nicho de coaching que vai estar em alta, né, Miriam, daqui a 5 anos. Mas eu sei que eu gosto de trabalhar com transição de carreira, que isso me faz feliz, né? Tu não sabe qual é a área do coaching que vai estar em alta daqui a 5 anos, mas tu sabe o que tu gosta de ajudar, como que tu gosta de ajudar, né? Miriam, faça comercial aqui, meu bem. O nicho pessoas, como diz você, daqui a 5 anos a gente nem sabe como que vai estar. Mas uma coisa, você pode ter certeza, daqui a 5 anos vai existir pessoas. E aonde tem pessoas, tem evolução, né? Existe uma frase do Flávio Augusto que ele fala assim: eu quero ter uma estabilidade financeira. Estabilidade financeira não existe. Uhum. E é muito importante essa frase que ele fala assim: como assim não existe? É. Não, porque vem uma lei, muda tudo aquele conceito que você tinha e derruba todas as suas barreiras, acabou tudo aquilo que você tinha de convicção. E é realmente isso, né? Vamos pegar pelos aposentados. A pessoa passou a vida inteira trabalhando. Ai, eu com tantos anos eu vou aposentar. E vem uma nova lei e fala assim: não, você vai aposentar não sei quantos anos. E a pessoa fala assim: oh meu Deus, vou ter que trabalhar tudo isso. Mudou todo um conceito, mudou toda uma carreira. Então, assim, e a Di sabe muito bem disso. A Di é assistente social, né? Se não me engano. Uhum. Então, a Di sabe o que ela faz. Ela tem prioridade mesmo no assunto. A gente pode até chamar ela para uma próxima live, né? A Di tem muito. Tá convidada, tá convocada, Diana. Ó, tá vendo, Di? Te coloquei no fogo, você viu? A Di tá convocada. Mas é justamente isso. Então, é agradecer a oportunidade. Quem quiser pode me chamar no privado para a gente bater uma conversa legal, para a gente entender o que se passa. Pode ter certeza. Você vai entrar uma pessoa e vai sair outra totalmente diferente, né, Cecília? De fato, de fato.
Miriam, quero te agradecer muito aqui por esse papo. Quero agradecer a todos os que estão aqui nos assistindo no ao vivo. Também para quem está, se você está assistindo agora aqui no gravado, obrigada por estar aqui conosco. Esse papo é super legal. Entre em contato conosco se você tem mais sugestões. E aqui de minha parte, vem aí pela frente as próximas lives, que é o desafio de carreira, o desafio da mãe dentro do meio acadêmico, universidade, aquela mulher que escolheu ter filho antes de fazer mestrado e doutorado. Você não tem noção como é difícil isso para uma mulher. Para o homem também, que é o que eu estou trazendo a brasa para o nosso assado, né? E, na sequência também, aqui nesse meu canal aqui, nós vamos ter uma outra live que é o desafio da transição de carreira para mãe solo, porque se já é difícil quando a gente tem alguém do nosso lado, né, Miriam, para dar esse apoio, e quando a gente não tem essa pessoa do nosso lado, né, como muitas mulheres me comentam, mas eu não tenho marido para ser aquela base se eu largar e der errado e voltar. Ficou curioso? Segue a gente, segue a Miriam, me segue, vamos conversar. Ô, Cecília, vamos nos manter conectados. Na quarta-feira que vem, já vou dar um spoiler. Na quarta-feira vai ter a live minha com a Tânia. A Tânia vai falar sobre a parte dos homens. Mas vai puxar a sardinha para homens agora, só para homem, tá? Aí temos homens aqui no ao vivo, ó, meninos. Vamos seguir a Miriam, que a Miriam vai colocar aí em breve as informações da live. Vamos ver o que temos para os homens. Fiquei curiosa. Vamos arrumar algumas coisas assim, tadinho dos homens, eles merecem, viu, Cecília? Ajude essa. Eles merecem. É. Tem homem que merecem. Dá vontade de ninar eles, assim, meu filho, você tá sofrendo tanto, não precisa, não. Né? Como dizia minha professora de arqueologia, né? Não tem que estar um na frente do outro, tem que estar um do lado do outro, né? Exatamente. Vamos caminhar lado a lado. Caminhando lado a lado, vai ser gostoso a live. Assim como é. Miriam, querida, muito obrigada por participar aqui comigo, obrigada por aceitar esse convite, né? Esse apoio, né? Tô feliz que não caiu energia elétrica, né? A tempestade por algum lugar passou, né? Eu já vi alguns transtornos aqui no Rio próximo, né? Mas graças a Deus tá tudo bem aqui na região onde eu tô. Obrigada a todos que estão aqui conosco. Um beijo para todos vocês. Um beijo, Miriam. Beijo. Gratidão, viu? Eu que agradeço. Também sou fã da Di. Também sou fã da Di. Querida. Também sou fã da Di. Agora você salva essa live aí, Cecília. Agora eu tô tentando fechar aqui, meu bem. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir fechar ela. Fechando o xizinho em cima.